sou a professora Ana Carolina e vou lecionar a disciplina de Língua Espanhola para o 4º ano do Colégio Emaús. Lembrem-se das nossas orientações, de estar sempre em um local tranquilo para fazer as videoaulas e que todas as atividades, os exercícios devem ser feitos tendo como base aquilo que aprendemos aqui nas nossas videoaulas, tudo bem? Então vamos dar continuidade hoje à nossa disciplina de Língua Espanhola. Peguem, por favor, o livro, o caderno e a bolsinha de lápis. Utilizem o caderno como um guia. Vocês podem anotar os vocabulários que eu coloco aqui, que não estão no livro. Vocês podem anotar todas as dúvidas, todos os questionamentos, tudo aquilo que vocês acharem interessante e que vocês acham que não vão se lembrar depois. Anotem no caderno, porque depois para estudar vai ficar muito mais fácil, tá bom? Se vocês decidirem anotar, não esqueçam de colocar a data e o número do vídeo, da videoaula, porque depois vocês conseguem se organizar melhor, tá bom? Hoje vamos finalizar essa lição da unidade, né? E vamos utilizar um pouquinho do material de apoio, vamos fazer uma atividade lá do material de apoio do nosso livreto temático. Então vamos lá? Primeiro, vamos fazer a revisão do verbo querer, né? Sempre os verbos são muito importantes. Então, sempre que tiver um verbo no livro, estudem bastante, leiam, releiam, leiam novamente, até que vocês fiquem bem afiados nesses verbos. Os verbos em espanhol sempre são muito importantes. Vamos lá? Eu vou ler o verbo conjugado e vocês leiam logo após, tá bom? Então, eu vou falar, vocês repitam. Yo quiero. Tú quieres. Vos querés. Él quiere. Nosotros queremos. Vosotros queréis. Ellos quieren. Muito bem. Agora eu vou falar uma frase com cada um, né, desses verbos para que vocês consigam entender melhor o funcionamento deles. Yo quiero un postre después del almuerzo. Então, eu quero uma sobremesa depois do almoço. Tu quieres un chocolate? Então, você quer um chocolate? Vos querés un chocolate? Então, aí, né, utilizando o voceo, que já aprendemos na semana passada e vamos retomar na próxima semana. Él quiere una escuela nueva. Então, ele quer uma escola nova. Nosotros queremos muchos libros para leer. Então, nós queremos muitos livros para ler. Vosotros queréis una telenovela nueva? Então, vocês querem ver uma telenovela nova? Ellos quieren té. Ellos quieren té. Então, eles querem chá, ok? Então, agora nós vamos fazer as páginas 61, 62 e 63 e logo partiremos para o livreto temático. Se vocês quiserem pausar o vídeo, fazer as atividades e voltar somente para a correção, também pode. Se vocês não querem fazer isso, né, se vocês acham que hoje vocês não estão muito bem para fazer isso sozinhos, vamos fazer a atividade juntos, tá bom? Prestem bastante atenção nas explicações, façam todas as atividades, não deixem nenhuma para depois, porque depois vocês podem se enrolar, acabar esquecendo, tá bom? Então vamos lá. Eu vou falar uma frase e vocês precisam assinalar, ou seja, colocar o X na fotografia correta, tá bom? Então, trabalho todos os dias en el Hospital General. Por que que a primeira é a correta? Porque a frase está falando que trabalha no hospital geral. Então, estamos falando de uma médica, né? E na primeira fotografia temos uma mulher cuidando de uma criança com um estetoscópio. Na segunda fotografia temos um menino que está indo para a escola, provavelmente com uma mochila e uma pasta. Nesse tipo de atividade, a gente precisa analisar todas essas partes para que fique tudo bem corretinho. Na segunda fotografia, vamos ver. Tengo que mantener el orden en la ciudad, sin ladrones ni violencia. Então, nós temos aí duas fotografias, a de uma bombeira e de um policial, né? E a frase é, tem que manter a ordem da cidade sem ladrões e nem violência. Nas duas profissões há, né, essa parte de manter a ordem, mas a bombeira, ela salva vidas e salva as pessoas de incêndios, salva casas, enquanto o policial realmente mantém a ordem e detém ladrões e tenta diminuir a violência da cidade. No terceiro, nós temos, en mi profesión enseño a las personas a leer e a escrever. Então, né, essa parte é, obviamente, uma professora, então seria a primeira fotografia, que a mulher está ali lendo para vários alunos. Na segunda fotografia, temos claramente um dentista, que cuida, sim, das pessoas, mas que não ensina a ler e a escrever, e sim cuida da saúde bucal delas.
E na última nós temos dois homens, né? Um entregando cartas e o outro cantando. Então é bem tranquilo quando a gente lê a frase. No sé por qué las casas tienen tantos perros. Na verdade, essa é uma brincadeira, né? Já que os carteiros precisam entrar em alguns locais que existem cães e alguns cães latem esses carteiros. Na verdade, é uma brincadeira porque as pessoas falam que os carteiros precisam lidar com os cachorros, os cães das pessoas. Então, esse tipo de atividade é muito simples porque é bem tranquilo para a gente ir pensando qual imagem que corresponde. E agora nós temos uma música lá na página 61 que é Quando seas grande, ou seja, quando você for maior, for mais velho. Marina es una bailarina muy talentosa. Ella gira y salta de manera graciosa. Alfredo es un bombero valiente y muy fuerte. Él lucha por su vida y por las de sus compañeros. Marina y Alfredo se casaron y tuvieron 4 hijos. Dante sueña ser cantante. Alberta sueña ser maestra. Maria sueña ser policía. Astor sueña ser conductor. Então temos aí a história de uma família. Marina, que é uma bailarina talentosa, que gira, salta de maneira muito graciosa, e o Alfredo, que é um bombeiro valente, muito forte e que luta pela vida dele e dos companheiros. Os dois se casaram e tiveram 4 filhos. O Dante, que quer ser cantor, a Alberta, que quer ser professora, a Maria, que quer ser policial, e o Astor, que sonha em ser motorista. Então, se vocês quiserem, né, tentem reler este texto, sempre da maneira corretinha. Eu vou ler novamente para vocês observarem bastante como soa as palavras. Vamos lá? Leiam junto comigo, se quiserem, em voz alta. Eu vou ler mais devagar para que vocês possam acompanhar. Vamos lá? Quando seas grande. Marina es una bailarina muy talentosa. Ella gira y salta de manera graciosa. Alfredo es un bombero valiente y muy fuerte. Él lucha por su vida y por las de sus compañeros. Marina y Alfredo se casaron y tuvieron 4 hijos. Dante sueña ser cantante, Alberta sueña ser maestra, Maria sueña ser policía, Astor sueña ser conductor. Ok? Então agora vamos para a atividade da página 62, que é para completar um crucigrama, ou seja, um caça-palavras. Antes da gente colocar lá no crucigrama, vamos descobrir quais são cada uma dessas profissões, tá bom? Conforme eu for colocando aqui, né, na fotografia, vocês podem ir montando o crucigrama, que depois, quando a gente chegar, né, na próxima tela, onde o crucigrama vai estar para vocês, o crucigrama de vocês já vai estar todo completinho. Vamos lá? Então, a primeira profissão. Qual é a primeira profissão? É um carteiro, né? Então, em espanhol, cartero. Cartero. Nessa de baixo, qual é a profissão? Ele está com o microfone, está cantando, então ele é um cantor. Em espanhol, cantante. Cantante. E essa terceira profissão, o que é? Temos um homem de uniforme, de chapéu e dirigindo um carro. Então, ele é um motorista. Em espanhol, conductor. Repitam comigo as palavras. Cartero, cantante, conductor. Muito bem. Agora, nesta primeira imagem, qual é a profissão deste homem? Um médico, né? Então, em espanhol, médico. Na segunda, nessa aí de baixo, temos uma menina escrevendo. Então, ela é uma estudante. Em espanhol, estudiante. E no terceiro, temos um homem tirando fotografias. Então, ele é um fotógrafo. Em espanhol, fotógrafo. Repitam comigo as palavras. Médico, estudiante, fotógrafo. Então, este é o crucigrama. Na letra A, conductor. Letra B, fotógrafo. Letra C, estudiante. Letra D, cartero. Letra E, médico. Letra F, cantante. Vamos repetir as palavrinhas? Mais uma vez. Eu vou falar, vocês repitam. Conductor. Fotógrafo. Estudiante. Cartero. Médico. Cantante. Muito bem. Encuentra 5 problemas en el dibujo e marca-los com a X. Então, temos aí um desenho com 5 problemas. E nós vamos marcar com X.
O X já está marcadinho aí, nós vamos então explicar por que há um problema. Nesse primeiro X, temos um jogador de futebol fazendo as vezes de professor. Um jogador de futebol como professor de matemáticas, né? Isso também é um erro, um jogador de futebol como professor. No segundo, nós temos uma polícia de patinador, né? Um policial como skatista. O terceiro, temos um bombeiro que necessita resgate. Normalmente é o bombeiro quem resgata as pessoas e não o contrário. Temos também um camareiro cantante. Ele está cantando com uma mão e segurando os copos no outro. Camareiro cantante. E temos também uma médica bailarina. Médica bailarina. Isso impede que uma médica também seja bailarina? Não, né, meninos? Mas nessa fotografia nós temos uma médica bailarina que está apresentado aí como um equívoco, já que ela está toda vestida com os aparatos de medicina. Então temos jogador de futebol, polícia, bombeiro, médica e camareiro. Então marquem um X nessas fotografias. Se quiserem escrever, né, todos esses problemas aqui, vocês podem voltar o vídeo e escrever aí do lado para que vocês não se esqueçam, tá bom? Então lembrem-se de marcar um X nessas 5 profissões, que são os 5 erros. E agora vamos para o material de apoio, Los Hispanohablantes. Vamos fazer a página 10 e 11, que são as páginas correspondentes a esses exercícios que fizemos, a essa lição desta unidade. Vamos lá? Bingo! Elijan 8 profissões, escrevam os nomes en el cartón e a jugar. Então, nós temos, na verdade, na primeira atividade, temos que escrever o nome dessas profissões, né? Então, temos bailarines, que são os bailarinos, cantante, que são os cantores, né? Temos el camarero, que são os garçons, la maestra, que é a professora, que também pode ser chamada de professora. Temos la fotógrafa, que é a fotógrafa, la policía, que é o policial ou a policial. Temos el bombero e el médico, que são bombeiro e médico, respectivamente. E temos cocinero e carteiro, o cozinheiro e o carteiro. E aí vocês vão escolher algumas dessas profissões, porque não cabem todas aí no bingo, preencher essa tabela e brincar com os familiares de vocês. Se vocês quiserem reproduzir essa tabela em outra folha, vocês também podem, tá? Para que outras pessoas também possam brincar com vocês, tá bom? Na mesma regra que a gente teve nas outras aulas. Se vocês brincarem sozinhos, outra pessoa precisa falar o nome das profissões, você marca o tempo, né? Quanto tempo vai demorar para que você consiga gritar bingo, ou seja, que você marque a cartela inteira. Se jogar com mais de uma pessoa, vejam quem consegue marcar primeiro e ganhar a brincadeira. Vocês não precisam dar prêmios, vocês podem pagar prendas. Que tal ler todo o vocabulário do livro de espanhol? Seria uma boa, porque vocês iriam, ao mesmo tempo, treinar a língua espanhola. Número 2, encuentra los 5 errores. Então, temos aí, né, um jogo dos 5 erros, nesse caso não dos 7 erros. Se vocês quiserem pausar, né, para poder encontrar os erros, podem procurar, porque na próxima eu já vou falar quais são os erros. Então, são estes os erros. Temos um lixo a mais, não existe um cartaz na parede, uma cadeira desta terceira mesa está faltando, a sombra do gatinho também sumiu e o holograma do carro da polícia. Então, o lixo, o cartaz, a cadeira, a sombra e o emblema da polícia, tá bom? É só marcar fazendo um círculo ou um X, como vocês preferirem. Eu prefiro que seja um círculo para que vocês não tampem qual é o erro e depois vocês consigam ver mais nitidamente. Então, vamos agora falar do Quaderno de Criatividade e Alegria. Nós temos um jogo de memória muito bacana aí no Caderno de Criatividade e Alegria, que é este jogo de memória aqui. Vocês têm 2 fichas, uma com a fotografia e uma com a palavra. Vocês podem brincar com a família de vocês, com os irmãos, tá? Com os primos, para que vocês possam treinar o vocabulário. Como isso acontece? Como qualquer outro jogo de memória. Todas as cartas viradas para baixo e vocês precisam montar os pares. Então, a foto da floricultura com a palavra floreria, que significa floricultura. E assim por diante, até que vocês consigam decorar, aprender todo esse vocabulário.
Vamos ler essas palavrinhas e falar o que elas significam para que a brincadeira de vocês fique ainda melhor? Então vamos lá. A primeira é uma floricultura, em espanhol, floreria. A segunda, que está do lado, é uma loja de brinquedos, em espanhol, jugueteria. A terceira é uma loja de sapatos, em espanhol, zapateria. A quarta é uma sorveteria, uma loja onde vende sorvetes, em espanhol, heladeria. Depois nós temos uma loja de roupas, em espanhol, tienda de ropas. Depois temos uma padaria, em espanhol, panaderia. Depois temos um homem que trabalha servindo as pessoas no restaurante, ou seja, um garçom, em espanhol, camarero. Temos um homem que ensina as crianças e adolescentes as coisas, as matérias na escola, ou seja, um professor, em espanhol, maestro. Temos também uma mulher, aí vestida de médica, em espanhol, médica. Temos uma bailarina, que em espanhol é bailarina. Um cantor, que em espanhol é cantante. Esses homens que trabalham com o lixo das ruas, eles recolhem e colocam no caminhão, que em espanhol se chama basurero, em português lixeiro, em espanhol basurero. Temos também uma brincadeira, montanha-russa, que em espanhol é montanha-russa. Temos os carrinhos de bate-bate, que em espanhol, coche de choque. Temos também os teleféricos, em espanhol, teleférico. E temos a barca, que em espanhol é o barco pirata. Temos o computador, em espanhol, ordenador. O telefone celular, que em espanhol é móvel. O jornal, que em espanhol é periódico. E o telefone fixo, esse telefone que a gente tem em casa, que em espanhol é teléfono. Temos a televisão, que em espanhol é a televisión. E temos o rádio, que em espanhol é um aparato de sonido. Temos também um carrossel, que em espanhol é o tío vivo. E a roda gigante, que em espanhol é uma noria. Então, vocês têm esse para casa muito difícil, que é brincar de jogo da memória, tentando relembrar todo esse vocabulário. Todas essas palavrinhas nós já aprendemos lá desde o início do livro até agora. Então, vocês vão apenas relembrar essas palavras. Se vocês forem brincar com o irmão ou com a irmã, com o pai e com a mãe, que não sabem o vocabulário, vocês podem brincar de professores, de maestros de espanhol e explicar para eles qual palavrinha é cada desenho. E assim vocês vão também estar treinando o vocabulário, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Se divirtam bastante brincando de jogo da memória. Hasta luego e lembrem-se, juntos no caminho certo.